Muito bem, a palavra de hoje é muito especial. Eu queria pedir encarecidamente que todos os nossos queridos polacos que estão aqui hoje, que tenham paciência, tá? A Polônia vai jogar, mas é só meio-dia, então fiquem tranquilos, tá? Cânia, olha lá o Igor, calma, fique tranquilo, quieta o coração, tá? Eu vou terminar antes do fim da partida. Muito bem, abra sua Bíblia lá em Efésios. Não, irmão, faz isso não. Puxa vida, cara. Vamos abrir lá em Efésios, no capítulo 1. A gente tem feito essa série aqui falando sobre eu nele. E hoje é mais um pedacinho do que a gente está falando, né? Eu nele, Efésios. Hoje a gente vai trabalhar especificamente dois versículos aqui. O verso 11 e o verso 12. Amém? Glória a Deus para os irmãos que conseguiram arrumar aqui, Wilson. Louvado seja Deus pela tua vida, irmão. Pessoal lá de dentro. Maravilha. Diz assim o texto: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Esses dois versos. A gente está trabalhando várias pregações aqui, então a gente está pensando alguns versículos para ir trabalhando a cada domingo, e hoje a gente vai falar sobre o privilégio de ser herdeiro. Quem aqui já recebeu uma herança? Quem aqui já recebeu uma herança? Tem alguém? Sabe qual que era o meu sonho? Era o meu sonho? Não, é meu sonho. Chegar um dia, eu receber uma ligação de alguém falando assim: Éder, então, você tem um parente distante que você não conhece, mas ele fez um testamento e colocou teu nome. Eu tenho esse sonho. Posso sonhar, né? Isso. Esse parente não apareceu ainda, mas quem sabe, né? O mesmo, né? Enfim, mas é o meu sonho. Nunca recebi uma herança. Olhando para meus antepassados aí, enfim, sinto que não vai ter nada. Então, mas glória a Deus. Glória a Deus, vamos trabalhar, porque não vai ter jeito não. Herança não vai vir não. Agora você imagina uma coisa bem interessante. Você é filho, ok? E tudo aquilo que seus pais têm, um dia vai ser teu. Imagina aí quem é filho. Olha aí. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a criança pensa bem pequenininho, né? Humilde, né? Meu pai deve estar assistindo pela internet aí, trabalha com oficina e tal, e a gente ficava falando assim: não, vamos dividir aqui as ferramentas dele, né? Eu vou ficar com esse alicate, eu vou ficar com isso. Ah, não, esse macaco aqui é meu. Ah, sabe assim? E você ficava dividindo, ficava imaginando, né? O que cada um dos filhos iria ficar assim. Imagina que você, mesmo que pouco, aquilo que seu pai tem um dia vai ser teu, teoricamente, né? Isso é legal, não é? Não é legal? Eu sinto que os meus filhos vão ficar mais felizes do que eu hoje, né? Acho que eles vão ter bem mais que eu. Mas Deus, Ele tem proporcionado isso, e Ele proporciona algo muito especial. E eu falei de filho. Agora, tem alguém aqui que é adotado? Sem constrangimento, assim, eu sou adotado. Tem alguém? Acho que não, né? Tem? Tem. Ah, Gê, eu não sabia, Gê. Que legal. Olha assim, você foi adotado. Ok? Então uma família qualquer decidiu um dia adotar você não tinha, por alguma situação, não tem pai nem mãe, de repente você foi adotado. Você foi, agora você faz parte da minha família. Para pensar, você não tinha nada, de repente você é adotado e você passa a ter tudo, porque você ganha todo o direito de um filho. Todo o direito de um filho, agora, você que foi adotado, você passa a ter.
E esse texto que a gente leu, ele fala justamente sobre isso, que em Cristo fomos feitos herança. A Bíblia fala que nós não tínhamos nada. O nosso fim é a morte. Mas de repente, Deus olha para você, Ele te escolhe e Ele decide fazer, não, o Rodrigo, ele é parte da minha família, porque eu escolho e eu adoto ele como filho. Ou seja, então ele que não era da família, agora ele passa a ter todos os direitos e deveres de um filho. A gente gosta muito de falar de direitos, né? Mas o filho, ele tem todos os direitos e deveres de um filho na família. E é isso que nós agora a gente passa a ter em Cristo Jesus. Ele nos fez herança. E é disso que a gente vai falar. A gente não tinha direito a nada e hoje a gente passa a fazer parte dessa grande e maravilhosa família. Deus nos adotou. Mas quais as consequências de nos tornarmos filhos? O que significa para a gente, então, se tornar filho de Deus? E tá, beleza, eu tenho a herança da salvação, Ele nos escolheu, Ele me amou, mas e daí? Fica por isso mesmo? Quais as consequências de eu me tornar herdeiro? E eu queria colocar alguns pontos importantes aqui que a gente precisa ter em mente, que o herdeiro, ele tem parte tanto nas alegrias quanto nas tristezas, nas lutas, nas dificuldades. E eu tenho alguns textos para a gente unir aqui com o texto de Efésios, e o primeiro deles está lá em Romanos 8, do 14 ao 17. Está tudo certo aí, meninas? Conseguem projetar? Se não, você abre aí Romanos 8. Vai projetar. Do 14 até o 17, ele diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, em nenhum momento na Bíblia nos foi dito que nós não passaríamos por lutas, que nós não passaríamos por dificuldades. Em nenhum momento nas Escrituras a gente encontra dizendo que nossa vida seria um mar de rosas e a gente não passaria por tribulação. Ora, se Cristo, que é o primogênito, ora, se Cristo passou por todas as dificuldades e venceu, e nós somos parte dessa família, e nós fomos adotados, nós também vamos enfrentar o que ele enfrentou. Afinal de contas, eu não sou melhor que Jesus, né? Afinal de contas, você também não é melhor que Jesus. No entanto, a gente precisa entender que se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados no final. Importante isso. Fazer parte da família, ela deve trazer para a gente essa certeza de que Cristo, ele como filho, ele cumpriu com obediência aquilo que Deus tinha para ele. Nós, como parte dessa família também, como obediência, vamos fazer a vontade de Deus e cumprir os seus propósitos. Seria muito fácil para Deus, no estalar de dedos, quando você se converte, você ir direto para o céu. Seria muito fácil. Mas a gente já vem falando aqui nas outras mensagens a respeito de um trabalho que é meu e é seu, de uma obra que é minha e sua, de algo que Deus tem reservado especificamente para você, e é sua função cumprir. Então nós temos uma missão, então esse é um dos nossos deveres. A gente precisa entender que você fez parte dessa herança para algo muito maior, que Deus tem construído. Quando Deus
não responde às nossas orações. Responde aí para você, você consegue ver Deus nisso? Você consegue perceber a herança e o cuidado de Deus, mesmo quando Ele não responde às orações? Ser filho, ele não deixa de ser filho quando o pai deixa de presenteá-lo com alguma coisa. Quando o pai deixa de fazer algo para o filho, ele não deixa de ser filho. Mas o pai olha para o filho e decide aquilo que é o melhor para a vida dele. Faz parte do legado, da herança que o pai deixa. A gente falou brincando aqui de herança, de coisas materiais, mas herança é muito mais do que isso, né? É muito mais do que você deixar uma casa, um carro, um patrimônio. É muito mais do que isso. Ser pai, ser mãe, é você deixar um legado na história do seu filho. E isso que a gente precisa entender, e Deus tem feito, e Deus está fazendo isso em nós hoje. Ele está imprimindo em nós o seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, para que nós possamos, como o Pai, refleti-lo. Lembra na mensagem que eu preguei alguns domingos atrás, que eu falei de as pessoas olharem para nós e enxergarem Jesus? Lembra que eu falei? É disso, sabe? É das pessoas olharem para os nossos filhos. E aqui eu estou me comprometendo, você olhar para os meus filhos e me enxergarem. Assim, puxa, hoje é complicado, né? Eles olhar para os meninos, o Andrezinho ali, e falar, filho do Éder, hein? Mas é justamente isso, você trabalhar no seu filho e a ponto dele ganhar maturidade, e hoje eu sou o pai do André. Amanhã o André vai ser conhecido, não pelo Éder, mas por aquilo que ele é. Por quê? Porque foi impresso nele caráter, foi impresso nele uma maneira de se conduzir, uma maneira de agir, e ele não vai ser conhecido mais pelo pai, mas por aquilo que ele é, porque ele recebeu algo do seu pai. E é disso que a gente tem que entender, né? Que o primeiro ponto, o herdeiro, ele tem parte nas alegrias e também nas lutas, porque tudo isso vai trazer a maturidade que nós precisamos para a gente caminhar. O segundo ponto é que o herdeiro, ele precisa ser grato pela herança. Gratidão é uma virtude que anda meio em falta hoje em dia, né? No domingo passado, o pastor Reinaldo falou, né? Deu exemplo lá daqueles 10 homens que foram curados, lembram? Apenas um voltou para agradecer. E 2 Tessalonicenses 2,13, deixa eu abrir aqui na minha. 2 Tessalonicenses 2, do 13, o 13 e o 14 diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa falando que a gente precisa ser sempre grato a Deus pela salvação que Deus nos deu. E às vezes a gente se esquece e a gente é grato a Deus, talvez por situações que Ele nos dá, por coisas que Ele nos oferece, por coisas que Ele vai nos dando na caminhada. E a gente esquece de ser grato a Deus por algo muito especial, pela tua salvação. Quando foi a última vez que você falou isso para Deus? Deus, obrigado. Obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não teria o privilégio de fazer parte dessa família que hoje está aqui, mas que em breve estará contigo. Parece tão distante, né, um agradecimento desse, né? Agradecer por algo que vai... Não, você não vai agradecer por algo que vai acontecer, você vai agradecer por algo que já aconteceu. Você já foi salvo. Você já pertence à família de Deus. Você já desfruta dessa família, você já desfruta de toda a herança que Deus tem para você.
E uma das bênçãos que Deus tem para você é estar com você até os fins dos tempos. Até o último minuto, Ele vai estar com você. Percebe isso? Percebe que a gente precisa ser grato pela herança e nós somos feitos para adorar a Deus. Em toda a Escritura você vai ler e você vai entender que Deus não tem problema com autoestima, tá? Que Ele precisa que, olha, Ele só quer ser adorado, não, Ele não tem problema com autoestima. Mas nós fomos feitos família de Deus. E se você é pai aqui, imagina assim, eu já dei esse exemplo em outras situações. William, imagina se os seus filhos eles cheguem para você somente quando você dá um presente para eles. Só se aproxima de você quando você dá algo em troca. Imagina que relação é essa, né? Imagina, tipo, o Gustavo só chega para você depois que ele recebeu alguma coisa. E nunca mais fala nada. Nunca mais... Que relação é essa, né? Que relação ruim. E nós muitas vezes agimos assim com Deus. Nós muitas vezes olhamos para Deus e agradecemos a Deus e temos um coração grato simplesmente quando Ele talvez fez com que você tivesse um emprego novo, um emprego melhor. Tá, e se você não tiver um emprego melhor, se você não tiver uma casa própria, se você não tiver um carro para você se locomover, se você não tiver um plano de saúde, tiver que depender do SUS para todas as coisas, e você, sabe? E aí? E a sua adoração a Deus, ela ficou aonde? Nós, como herdeiros de Deus, nós precisamos ser gratos e fazer com que essa gratidão ela seja testemunho para as pessoas. As pessoas, elas precisam ouvir. Eu sempre digo assim que eu não gosto muito daquelas homenagens póstumas, já viram? Não? Eu sou totalmente contra. Até quando eu for, e eu vou um dia, eu partir, e alguém chegar lá no meu velório e falar assim, puxa, como esse cara era bom. Esse Éder. Eu dou autoridade para você, ok? Eu te dou autoridade para chegar nessa pessoa e falar assim, peraí, você falou isso para ele? Quando ele estava vivo? Porque se não falou, fala não. Fala não. Então eu sou meio contra essa questão de homenagem póstuma. Mas é justamente para você entender que gratidão ela precisa ser expressa. Ela precisa ser falada. Você é grato a Deus? Fale. Você é grato a Deus porque Ele te salvou, porque você vivia uma vida de pecado, porque você vivia uma vida de perdição, porque você vivia em conflitos na tua casa era uma guerra, era briga em cima de briga, e enfim, vícios que você talvez possa ter adquirido na sua vida, e Deus te libertou. Você é grato por isso? Fale. Testemunha, a gente fala assim, você precisa testemunhar Jesus para as pessoas. Mas eu não fiz teologia. Eu não sou da Jocum. Eu não sou isso. Meu irmão, fala daquilo que Deus fez na tua vida. Fala daquilo que Deus fez na tua vida. Esse é o teu testemunho, essa é a tua pregação. E a nossa gratidão, ela precisa se expressar, ela precisa sair. Uma gratidão que fica lá dentro não resolve nada. Então, seja grato. Seja grato. Esse é uma virtude, a gratidão é uma virtude que precisa ser colocada em prática por nós. Nós precisamos entender muito bem sobre isso. Um terceiro ponto, que o herdeiro, ele vive e eu falei um pouquinho disso já nesse ponto anterior, mas ele vive uma vida para agradar aquele que o adotou. Ele vive uma vida para agradar aquele que o salvou. Se Deus te salvou, meu irmão, minha irmã, seja grato e trabalhe para fazer de tudo. Eu já dei um outro exemplo aqui em outras ocasiões. Imagina que se você tivesse uma dívida impagável de trilhões de dólares e você tivesse que pagar ela hoje, com toda certeza você não teria condição de pagar. E alguém chegasse e falasse assim, não, para aí,
deixa que eu pago para você, sua dívida está paga. Como que fica a tua relação com essa pessoa que sem você pedir, saldou algo para você que era impagável, nem hoje nem nunca? Foi o que Jesus fez por mim e por você. Qual que é a tua resposta para ele? Como que você reage diante desse Deus? Como que você se posiciona diante dele? Será que você chega e fala assim, pô, legal Deus, o Senhor me salvou, muito bom, mas tem como me arrumar uma casa maior? Porque a minha casa está pequena. Ah, sim, eu queria ter um carro bem legalzão, sabe aqueles carros de bacana, aqueles carros gigantão, automático. Deus já fez tudo. E se Deus não quisesse fazer mais nada na tua vida, Ele não tem obrigação nenhuma. Porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo por mim, Ele já fez tudo por você. E aqui, um parênteses aqui, não quer dizer e não significa que você não tenha que pedir nada para Deus. Nada a ver, você pode pedir. Os meus filhos pedem coisas para mim. A maioria delas não acontece, mas tudo bem. Mas eles pedem. Eles querem algo. E nós podemos pedir para Deus. E da mesma forma Deus vai dizer sim e não. Mas essa relação, ela existe. E ela precisa existir. Eu me lembro que quando a gente chegou aqui, depois que passou todo o turbilhão aí de lutas, e de repente a gente estava procurando um apartamento para comprar, e a gente encontrou o apartamento, era muito bom, e a gente tinha o dinheiro para comprar, era muito legal, e Deus falou não para a gente. Lembra disso, amor? A gente não tinha carro, a gente ia de ônibus para lá, parava na frente do prédio, assim, olhava e falava, Deus, por que não? Porque uma coisa é você querer algo e você não ter condição, e daí você fala, não, Deus não quis. Outra coisa é você ter todas as condições para ter, e Deus falar não para você. Foi o que aconteceu. E daí você fala assim, Deus, é o meu número, cabe, E Deus fala não. E hoje eu entendo porque Ele falou não. Mas é isso que nós precisamos entender, ser grato a Deus e viver uma vida para agradar a Ele, é viver uma vida que obedece, é viver uma vida que, Senhor, o Senhor é o dono da minha história. O Senhor é aquele que pagou o preço pela minha vida, a minha vida te pertence. Entende? É Deus falar e nós obedecermos. Por quê? Porque a minha vontade é fazer a vontade daquele que me adotou. Lembra que Jesus falava? Que a vontade dele era fazer a vontade do Pai dele? Agradar ao Pai dele? Será que nós temos trabalhado isso na nossa história, no sentido de eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer com que a vontade dele prevaleça sobre a minha vontade, sobre aquilo que eu sonho, sobre aquilo que eu gostaria. A palavra de Deus diz que os planos dele para nós, eles são infinitamente maiores do que tudo aquilo que você possa pensar a teu respeito. Se você já pensa e traça planos bons para a tua história, saiba que Deus, Ele olha para você e os planos dele para você é infinitamente maior do que tudo aquilo que Ele pensa. Eu fico imaginando talvez Deus olhando para nós, na nossa humanidade, e às vezes a gente indo para Deus pedindo coisas, e Deus olha para você, olha para mim e fala, é só isso que você quer? É só isso mesmo que você está querendo? É isso mesmo? A tua alegria está realmente nisso que você está me pedindo? Ou será que Deus olha para você e fala, puxa,
Que legal. Lembra a história de Salomão? Ele pediu riqueza? Mulheres? Não. Ele pediu o quê? Sabedoria. E por ele ter pedido sabedoria, Deus deu muito mais para ele. E às vezes a gente quer as coisas que são periféricas, a gente quer as coisas que rodeiam. E Deus olha e fala, é isso mesmo? Só isso. E Deus é tão bom que às vezes dá, né? Algumas situações que a gente pede, né? Deus fala, é só isso mesmo, Wilson, que você está querendo? É? Então, toma aí. Desfruta aí. Seus 15 minutos de alegria. Eu tenho uma eternidade inteira para te dar. Eu tenho algo muito maior para te dar. Eu quero fazer de você bênção na vida de muitas pessoas. O pastor Reinaldo falou aqui. A gente quer trabalhar com vidas e isso não tem preço. Aquilo que você tem, aquilo que Deus te dá, vou contar um segredo para você, tá? Fala para ninguém não. Desliga aí a transmissão, só para vocês aqui. Aquilo que Deus te dá é para abençoar os outros, ok? É para abençoar os outros. Não é para você dizer, nossa, olha como é que eu tenho. Olha como é que a minha casa é bonita. Não, mas é para abençoar. Abençoar. Será que a gente tem tido esse coração? Será que isso agrada a Deus ou não? Será que ter um coração assim agrada a Deus ou não? Você se importar com pessoas. E você pegar teu carro talvez e dar carona para alguém. Olha que negócio difícil que eu estou falando agora, hein? E você dá carona para alguém. É você abençoar com aquilo que Deus te deu. Isso não tem preço. A gente precisa, então, viver uma vida para agradar a Deus. Tem o texto lá de Tiago que eu queria ler contigo. Que Tiago 1, 17, 18. Fala assim, ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você acha que Deus, Ele te fez e Ele te considerou como as primícias da criação? Para quê? Por que você acha que Ele gerou o seu povo e Ele olha como as primícias? Sabe o que é primícia? As primeiras coisas, aquilo que tem importância, aquilo que tem um maior valor. E Ele considerou, e Ele considera eu e você como as primícias. E Ele oferece Jesus, que, olha só, Jesus, Ele foi oferecido em amor pela minha vida e pela sua vida. Jesus. Hoje, nós somos preparados em amor para fazer a mesma obra. Amar as pessoas e apresentar Jesus a elas. Porque as primícias são do Senhor. E Ele ama todas elas. E é minha responsabilidade, é tua responsabilidade agradar a Deus, sendo obediente a Ele, em todas as situações. A gente tem nossos direitos, como a salvação, mas a gente precisa não se esquecer que ela não foi para mim e para você simplesmente. Foi dada a você para que ela seja apresentada a outras pessoas. Lembra que eu falei em domingos anteriores que nós somos aqueles que vão unir vão promover o encontro do Evangelho com os escolhidos? Você sabe quem são os escolhidos do Senhor? Você sabe quem são aqueles que vão ser salvos? A gente não sabe, né? Mas a gente vai pegar o Evangelho e vai apresentar para as pessoas. E esse encontro do Evangelho com o escolhido vai gerar o quê? Novos filhos. Novos filhos. Entende por que Deus num estalar de dedos não te leva quando você se converte? Porque é minha missão e a tua missão promover esse encontro do Evangelho com as pessoas, para que o Evangelho, como diz a palavra de Deus, seja salvação para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê.
Então, nós precisamos entender e buscar agradar ao nosso Deus. A gente está concluindo, para a alegria do Rafa. Cadê o Rafa? Já foi embora? Meu Deus. Ah, tá lá com as crianças? Tá bom. Só acredito porque a Ju está ali ainda. Fomos comprados por sangue. E isso alegra o nosso coração, porque a nossa vida ela não pode ser simples ou banal. A nossa vida ela precisa ser uma vida que busca a santidade. Também falei isso em mensagens anteriores. É que está tudo no capítulo 1 aqui, então muita coisa do que eu falar, o Reinaldo falar aqui, a gente já ouviu em algum domingo anterior, que a gente está trabalhando esse capítulo 1 de Efésios. Mas a gente precisa buscar uma vida de santidade. E eu quero concluir justamente trazendo esse entendimento que ser filho é ter direitos, é ter liberdade diante do Pai, é ter condições de obter tudo aquilo que o Pai tem. Mas ela requer de nós posicionamento. A gente precisa honrar aquele que nos fez filhos. Quando a gente tem filhos, Deus ensina muito para a gente através da vida deles. A gente entende a paternidade de Deus. E aqui, por isso que eu incentivo o pessoal a ter filho. Entendeu? Você vai crescer muito mais, viu? Viu, Ana? Viu, Natália? Cris. Deus ensina muito mais. Eu falo que Deus ensina na prática. Né, Júnior? Porque os meus filhos, Deus me ensina muito através da vida deles. Eles brigam, eles pedem, eles questionam. E qualquer semelhança com a nossa relação com Deus aqui, tá? É mera coincidência. A gente briga com Deus, a gente questiona Deus, a gente faz isso. E os meus filhos fazem muito disso. A gente criou em casa um ambiente de liberdade, onde a gente brinca, onde a gente faz bullying um com o outro. Tá? Eu falei para o pessoal ontem lá, do André, essa semana, ele chegou, o André tem 7 anos agora, fez aniversário, quer dizer, vai fazer agora. Aí ele chegou para mim essa semana e falou assim, pai, eu acho que eu sou adotado, fala a verdade. Aí eu falei assim, como assim, filho, você é adotado? Não, você não é adotado. O pai, é que eu sou muito lindo para ser seu filho. Eu fui ofendido, mas saí no lucro, porque a autoestima dele está lá no alto, né? Mas, entende? Do nada, assim, de graça. Mas entende o que é isso? Esse ambiente de liberdade. E esse ambiente de liberdade, a gente está com Deus. Não vai falar isso para Deus, tá? Mas a gente tem essa liberdade com Deus, e Deus, Ele nos ouve. Eu já contei aqui de situações em que eu cheguei para Deus e rasguei o verbo e falei tudo para Deus, tudo que eu queria, botei para fora. E Deus me castigou. Não, Deus me amou. Ele acolheu tudo aquilo que eu falei e cuidou de mim. E cuidou de mim. A gente brinca com os meninos, a gente cria esse ambiente de liberdade, mas existe autoridade. Quando eu falo, ó, deu, eles entendem. Opa, agora deu. E a gente precisa ter esse ambiente de liberdade com Deus. E esse eu nele significa justamente isso, que eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ele. Porque eu sei que quando eu der uma palavra, ó, não façam isso porque isso é ruim, eles vão entender. Eles vão entender que isso é importante. Opa, eu não vou fazer, porque o meu pai disse que isso não é bom. Nessa relação de intimidade que a gente precisa cultivar com o Senhor, esse eu nele significa a vontade dele em mim. É a vontade dele que prevalece em mim. Por mais que eu não entenda, talvez, o porquê que ele está permitindo determinada situação, por mais que eu não entenda por que ele não respondeu positivamente a uma oração que eu fiz, a um pedido que eu fiz, até por mais justo que seja,
É Deus, Ele te ama. E Ele te pergunta, é só isso mesmo que você quer? É isso mesmo? É como se Ele dissesse assim, ó, sonda teu coração, pensa melhor naquilo que você está me pedindo. Porque o que eu tenho para você é muito mais que isso. Vai além do teu entendimento, vai além da tua mentalidade limitada. Deus nos ama. Você é filho. Ele pagou um preço pela tua vida. E Ele tem algo especial para fazer em você. Se você ainda não percebeu isso, meu irmão, é hora de você parar e refletir sobre a tua caminhada e como que tem sido a tua relação com Deus. Será que você tem cultivado uma relação de intimidade com Deus, de perceber o que significa o não de Deus? O que significa uma negativa de Deus para você hoje? Ser cristão é ser filho é ter liberdade e entender que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu queria que você ficasse em pé. Deus, e esse é um entendimento que eu tenho, tá? Não está na Bíblia não, beleza? Então, só para você entender. Então, você vai buscar na Bíblia. Meu Deus. Mas eu entendo que Deus ele não se entristece quando você erra. Olha que heresia. Mas Ele se entristece por saber que você tem total condição de não errar. E você decide errar. E você fazer a coisa errada. Porque Ele te proporciona todo o escape para você fazer a coisa certa. O privilégio de você ser herdeiro de Deus, é você saber que todas as coisas estão à sua disposição. Talvez não todas as coisas que você está pensando aí agora, nesse minuto. Mas todas as coisas estão ao acesso. E você pode buscar em Deus. E Deus vai fazer através de você. Lembra da palavra que o Rinaldo trouxe no início aqui? Que a nossa preocupação tem que ser com vidas. Vidas. Isso que importa. Aquilo que a Pamela falou no testemunho dela, lembra? Que ela se sentia em família, se sentia amada, se sentia cuidada. Nós precisamos ser pessoas que geram esse sentimento na vida das pessoas. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus. As pessoas precisam olhar para você e falar, cara, eu não vejo nada de bom na minha vida, mas eu quero fazer aquilo que o Alisson está fazendo. Porque eu vejo um negócio diferente nele, que não tem em mim. É Jesus agindo em nós e através de nós. Feche teus olhos, vamos orar. E que Deus nos ajude a sermos gratos e nós desfrutarmos aí da herança da salvação e que essa salvação seja levada às pessoas. Paizinho, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo. Te agradecer, Deus, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Eu quero te agradecer e como a gente leu aqui, eu sou grato, Senhor, pela salvação derramada sobre a vida de cada um aqui, Deus. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Ti, porque o Senhor um dia nos amou e se entregou por nós. E hoje a gente tem livre acesso, a gente tem liberdade com o Senhor. A gente pode chegar diante do Senhor e abrir o coração, e o Senhor quer esse relacionamento sendo cultivado, Deus. O Senhor quer isso de mim, o Senhor quer isso de cada um aqui, Deus. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor gere isso em nós, ó Deus. Que nós possamos realmente buscar a Tua presença, Deus. Que nós possamos entender
tua herança, Deus. Que nós possamos entender que somos herdeiros não simplesmente para ostentar uma herança, mas nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Senhor é, porque é isso que o Senhor quer se revelar para a vida das pessoas, ó Deus. Então faz isso na minha vida, faz isso na vida de cada um aqui, Deus. Transforma a nossa realidade, ó Deus, para que nós possamos ser testemunho vivo daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor quer fazer na história dessa cidade, na história desse estado, desse mundo todo, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus.